Olá a todos, eu sou a Milena e hoje estou aqui para iniciar a apresentação da equipe AlphaTech para a disciplina de Projetos de Estruturas Aeronáuticas 4, Sprint 2. Nosso projeto é o engate para rebocador e ele foi feito anteriormente pela equipe Abacus do semestre passado. Esses são os integrantes da equipe: o Eric, do time, a Júlia, nossa Scrum Master, eu, Milena, Product Owner, o Raul, do time, e a Sara, do time. Abaixo vocês podem observar a nossa matriz de responsabilidades, onde estão todas as tarefas que nos propusemos a entregar nesse sprint, que é o planejamento, gráfico de Gantt, a própria matriz de responsabilidades, levantamento de dados, projeto novo, que é um regulador de altura, será explicado melhor durante a nossa apresentação, e os materiais desse novo projeto, que vocês também vão ver mais à frente na apresentação. Tratando agora do escopo do projeto, ele sofreu algumas alterações devido ao feedback que a gente recebeu do Fábio na Sprint 1, referente ao fato de que o rebocador que eles têm lá na Airnova hoje não é o mesmo rebocador que foi proposto pela equipe Abacus, né? Então, a remodelagem do modelo de engate ela foi descartada. A gente fez Nosso projeto agora consiste num novo regulador de altura. Os motivos para essa mudança vão ser melhor explicados mais para frente, mas agora abordando o escopo, nós temos o nosso escopo antigo, que está sendo exibido aí na parte de cima com Old, né? Que seria remodelagem, orçamento, processo de fabricação, materiais e a simulação do ferramental. Mas agora a nossa nova abordagem teve que ter uma redução do escopo devido ao tempo que a gente tem para realizar o projeto, e foi removida a parte de simulação do ferramental em Delmia, que já seria um plus para o nosso projeto, e a gente optou por manter todo o projeto, o processo de fabricação, os materiais a serem utilizados e o orçamento completo, que a gente identificou que seria o que mais seria de interesse para a empresa parceira. Meu nome é Sara e eu irei falar sobre o rebocador que a Enova recentemente adquiriu para fazer a movimentação dos carros. Esse rebocador se trata do Master Mover SM200. Dando uma olhada nas especificações do fabricante, vemos que ele proporciona segurança e aumenta a eficiência operacional, possuindo acoplamentos robustos, porém de simples manuseio. Essas são as dimensões principais do rebocador. Atualmente, o processo para fazer o reboque é como mostra o vídeo. Nota-se que existe muita dificuldade para prender a garra no carro, pois para que isso ocorra é preciso prender a garra no carro com os grampos e então puxá-lo com o rebocador. Esse processo é bastante demorado. Outro ponto é que esse método de prender a garra com os grampos não se adequa a todos os tipos de carro que a Innova possui, como esse da imagem. Então a forma de movimentação dele hoje é os trabalhadores empurrá-lo com as mãos. E outra dificuldade é a regulagem de altura. É preciso desparafusar e alterar a posição desse furo para fazer a regulagem, o que acaba sendo improdutivo e demorando muito tempo para finalizar o processo. Fala pessoal, boa noite. Meu nome é Eric e eu vou estar apresentando para vocês algumas soluções que nós pensamos para os problemas já apresentados anteriormente. Esse é um desenho representativo tanto do carro que existe na Airnova quanto do Master Move que já existe também, que já foi adquirido. Mais de perto a gente consegue ver a garra do Master Move, né, que já existe, e esse suporte para o rebocador que também já existe, porém ele é um item removível. A gente quer tornar ele fixo, fixar ele diretamente no carro. O que vai acontecer é que a gente vai ter que ter vários suportes desses, cada um para um carro e cada um fixo de um jeito. Isso vai criar um problema que cada carro é uma altura e o Master Move não conseguiria abranger todas essas diferenças de altura. Porém, para esse tipo de problema, a gente criou esse suporte regulador de altura, que é um jeito fácil, né, da gente conseguir regular a altura desse carro, desses carros, e compensar essa diferença. Então, para vários carros vão exigir várias alturas, mas a gente consegue regular isso facilmente. Esse sistema parte a partir de um princípio de um pino roscado, né, com mola. Então, quando a gente puxa ele, a gente consegue facilmente mudar esse suporte de altura, podendo assim fazer essa regulagem e podendo atender todos os carros. Aqui é uma parte mais comercial, né? Então, esse suporte aqui seria o que a gente teria que adquirir. Ele já faz parte do catálogo da Master Move, né? Então seria somente adquirir os suportes para cada carro e fazer a furação pertinente para cada utilização. E esse é o pino que eu comentei. Além de ter que fabricar aquela peça em aço, que é o suporte, a gente teria que comprar esse pino
No caso, a gente escolheu da Norian, mas a gente pode também procurar algum fornecedor nacional. Tratando agora da parte dos materiais a serem utilizados, nós vamos utilizar dois tipos de aço para aplicações diferentes. O primeiro é o aço SAI 4140 tratado termicamente, o qual tem um limite de escoamento considerável de 655 MPa, que pode ser aumentado dependendo do tratamento que a gente aplicar. E suas propriedades são uma alta resistência mecânica, uma boa resistência ao desgaste, ao impacto, e também a sua aplicação excelente para componentes estruturais sujeitos a tração e cisalhamento principalmente. Esse aço vai ser utilizado diretamente no suporte do regulador de altura. E temos o aço SAI 1045, o qual tem uma resistência um pouquinho menor do que o 4140, sendo de 530 MPa, mas ele ainda pode ser muito bem aplicado se dimensionado corretamente, e também ele tem um custo mais acessível. Esse aço vai ser utilizado diretamente no suporte do cambão mesmo. E eu vou explicar o processo de fabricação do nosso regulador de altura para o rebocador. Tudo começa com a compra das chapas, e quando elas chegam, então a gente realiza uma inspeção de qualidade. E se tudo estiver dentro dos conformes, a gente parte para o corte das chapas de aço. Depois do corte, então, a gente faz um acabamento dessas peças para garantir um bom encaixe nas próximas etapas. Em seguida, passamos por um processo de soldagem, unindo essas peças conforme o projeto que já foi apresentado anteriormente. E após esse processo de soldagem, então, a gente realiza um processo de usinagem para fazer os ajustes finais. E aí, com tudo pronto, a gente consegue partir, então, para a montagem desse regulador de altura no rebocador, finalizando aqui o processo. É importante lembrar que, durante a inspeção aqui de conformidade, caso essas chapas elas não passem pela inspeção, a gente entra, então, em contato com o fornecedor para resolver a situação. E é dessa forma que nós conduziremos o nosso processo de fabricação do regulador. Dando continuidade, então, para o planejamento dessa e da próxima sprint, na sprint 2, nós conseguimos, então, realizar o detalhamento do modelo em CAD, conseguimos definir também os materiais que serão utilizados, conseguimos pesquisar, planejar e também já definir o processo de fabricação desse regulador de altura. Na verdade, era para ser definido na sprint 3, mas nós conseguimos dar uma adiantada. Conseguimos também fazer o levantamento dos dados do rebocador que está sendo utilizado na Airnova e juntar todas essas informações e apresentar para o nosso cliente. Lembrando que essas atividades elas foram realizadas do dia 7 até o dia 23 de abril. E para a sprint 3, então, o que ficou definido é fechar o modelo CAD, seja mexer em detalhes ou alterar conforme algum input do nosso cliente, definir também o orçamento dos materiais e, enfim, do nosso produto, e também realizar a simulação no Delmia. A data de entrega do Sprint 3 está prevista para o fim de maio, e também algumas coisas podem ser alteradas para a Sprint 3 conforme a demanda do nosso projeto. Essa foi a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção de todos.